Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade aqui então na nossa aula introdutória sobre orçamento de obras, nós entramos agora então na parte de levantamento de quantitativos, que é uma das partes mais importantes e onde o orçamentista tem que ter uma maior atenção e uma maior cautela para não pegar valores errados. É nesta etapa, então, que nós vamos fazer o levantamento, né? Nós vamos verificar, por exemplo, notificação, a quantidade de cada serviço que eu vou precisar executar, a quantidade de, por exemplo, de alvenaria, quantidade de blocos, a quantidade de revestimento, de piso e tudo mais, né? de cobertura, de telhado e todos esses fatores, beleza? Então vamos lá, ó. Levantamento de quantitativos, né? Só uma abordagem introdutória aqui. O início da orçamentação de uma obra requer os conhecimentos dos diversos serviços que a compõem. Então, para a gente, é muito importante aqui que na orçamentação, para a gente quantificar, é preciso a gente conhecer aquele serviço e conhecer a forma como ele é executado. Então, não basta saber quais os serviços, é preciso saber também quanto de cada serviço. Porque eu sei lá que na minha obra eu tenho que ter alvenaria, mas quanto de alvenaria? Eu sei que eu vou ter que ter reboco, mas quanto de reboco, né? Então, é aqui nessa parte que a gente vai fazer essa identificação, tá? A etapa de levantamento de quantidades ou quantitativos é uma das que intelectualmente mais exige do orçamentista, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter que ter uma leitura muito boa de projetos, a gente vai ter que pegar lá o nosso projeto, nossa planta baixa, os cortes, fachadas, os projetos hidráulicos, os projetos estruturais, e dali a gente vai ter que saber tirar as informações necessárias, tá? Cálculo de áreas e volumes, consulta a tabelas de engenharia, tabulação de números, etc. e tal. Então, essa parte aqui a gente tem que ter muita cautela, porque se eu pego um quantitativo errado, obviamente todo o nosso orçamento vai estar no final, vai estar errado, beleza? Então, olha só, o levantamento de quantidades pode envolver elementos de natureza diversa. Então, as dimensões, né, daquilo que a gente vai quantificar, elas podem ser ou lineares, né? A gente pode tratar ela como lineares. Por exemplo, tubulação, meio-fio, cerca, sinalizador horizontal de estrada, rodapé. A gente pode tratar isso como linear, né? Meio-fio. Meio-fio a gente sabe que ele tem um volume ali, que ele é um material, né? Por exemplo, tem 15 centímetros de altura, mas se eu preciso fazer um meio-fio numa rua ali que tem, por exemplo, sei lá, 200 metros, eu tenho 200 metros lineares de meio-fio. Na nossa edificação, se eu tenho rodapé para fazer, ali a altura dele ali vai ficar variável, né? Qual vai ser a altura do rodapé, mas eu sei, por exemplo, que se eu tenho uma sala de 5 metros por 4, né? Eu tenho um perímetro ali de 5 mais 5 mais 4 mais 4, ou seja, 18 metros lineares ali de rodapé. E a gente tem que quantificar isso certinho. Superficiais ou de área, né? Por exemplo, limpeza e desmatamento, né? Se eu tenho que fazer a limpeza de um terreno e o meu terreno tem 450 metros quadrados, eu tenho que fazer a limpeza de 450 metros quadrados, limpeza superficial ali daquela área. A parte de formas também, você tem as formas para concretagem de uma laje maciça, por exemplo. A parte de alvenaria, né? Quantos metros quadrados de alvenaria? Forro, esquadrias, pintura, impermeabilização, plantio de grama, parte de jardinagem. Tudo isso daqui eu posso contabilizar como superficiais ou de área. Vou plantar a grama lá no meu quintal, no meu terreno, em, sei lá, 60 metros quadrados, tá? Outra forma de dimensão que a gente tem aqui é a volumétrico. A volumétrico, normalmente a gente trata então com o concreto, né? Eu vou comprar o meu concreto para concretar as formas, né, das nossas vigas, lajes e pilares. Esse concreto a gente vai quantificar ele em volume, né? Quanto que eu vou precisar. Escavação, né? Volumétrico, escavação, aterro, dragagem, bombeamento. Tudo isso a gente quantifica de forma volumétrica, tá? De peso, normalmente a armação de concreto lá de vigas, tá? A gente pode comprar as barras por metro, né, as barras de 12 metros, mas em geral essa quantificação ela é feita em quilos. Então, quantos quilos de aço eu vou precisar comprar para atender aquela edificação? Quando a gente está trabalhando também com estrutura exclusivamente metálica, né, a gente trata então como essa compra feita em quilos, tá? Tem os perfis W, perfil I e tal e tudo mais, mas na hora de comprar a gente compra em forma de peso. E nós temos aqui dimensões adimensionais.
que referem-se a serviços que não são pagos por medidas, mas por simples contagem. Por exemplo, poste, um poste lá de luz ou um poste de alambrado, portões, placas de sinalização. A gente compra isso por unidade, a gente não quantifica isso em metro quadrado nem em metro linear. Beleza? Tá, então, dando sequência aqui, ó. Quanto a gente classificou aqui atrás, então, a natureza, né? E aqui agora, quanto à permanência, os materiais empregados em obra podem ser classificados em dois tipos. Permanentes são o quê? São aqueles que ficam incorporados ao produto final. Então, o concreto, o aço, a tinta, a areia, a brita, tudo isso aqui vai ficar lá, vai fazer parte da minha edificação. E nós temos aqui os não permanentes, que são utilizados durante a fase de construção, mas eles não vão fazer parte do final do produto da que a gente vai estar executando lá. Então, eles são removidos logo em seguida. Por exemplo, madeira para formas ou os escoramentos, né? Escoramento para laje, escoramento para viga. Isso aqui a gente precisa deles durante a execução da obra, mas no final a gente retira esses materiais e eles não vão fazer parte da construção, eles não vão ficar lá para sempre, tá? A parte de esmaltantes que eu aplico nessas formas, né, e tudo mais. Então, isso aqui são a classe não permanente, tá bom? Então, ó, a partir de agora, a gente identificou as formas de quantificar, se é em metro linear, se é em metro quadrado, se é superfície, se é por quantidades. Agora a gente começa a ver, então, algumas coisas aqui mais interessantes. Então, a seguir, a gente vai apresentar aqui em detalhes o processo de levantamento de quantidade dos principais serviços que aparecem nas obras. Não todos, tá? Porque a gente tem números, mas aqueles mais recorrentes aí. Então, o primeiro deles, demolição, né? Muitas vezes nós vamos fazer uma reforma ou nós compramos um terreno que tem ali uma edificação já construída, uma edificação antiga e a gente quer fazer uma nova edificação, a gente precisa demolir aquilo ali. E esse processo de demolição, nós temos também que quantificar lá no nosso orçamento, tá? Porque eu vou precisar de pessoal trabalhando, mobilização de equipamentos, a gente vai ter que remover o entulho, então tudo isso tem que ser quantificado. Então, ó, para a demolição, o volume da estrutura a ser demolida, normalmente ele cresce, ele aumenta em função do fator de empolamento. Então, quando passa da construção ao entulho. Isso porque o arranjo da massa se desfaz e aumenta o seu volume. Então, se eu quebro uma parede, ela vai me gerar o dobro de volume da parede em pé ao eu fazer essa demolição. Esse inchamento, bem semelhante a um empolamento, varia de material para material e de acordo com o método de demolição, tá? Mas a gente tem que atentar que uma parede ou, sei lá, uma viga de concreto que eu tenho que demolir, se ela tiver lá um volume de 3 metros cúbicos, por exemplo, ao eu demolir isso, ele vai praticamente dobrar esse volume. Então, tem que quantificar dessa forma, para na hora que eu pedir lá a minha caçamba para remoção de entulho e tudo mais, eu quantificar isso da forma correta. Então, olha só, para demolição de alvenaria de blocos, por exemplo, comum em obra e reformas, recomenda-se multiplicar o volume por 2. Ou seja, em outras palavras, 1 metro cúbico de alvenaria gera cerca de 2 metros cúbicos de entulho quando demolida. Então, se eu vou quantificar o transporte para esse entulho, eu tenho que quantificar o dobro. Se eu quantificar a quantidade só que vai ser demolida, eu vou estar fazendo isso da forma errada, tá? Beleza? Então, olha só, dica para o orçamentista, o volume de remoção de entulho é o volume de demolição vezes 2 aqui. Beleza, pessoal? Então, para essa aula não ficar muito grande, a ideia é fazer sempre aulas pequenas para que vocês possam ir assistindo. A gente encerra essa parte por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade aí. Então, obrigado aí pela atenção, um forte abraço e até a nossa próxima aula.